Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. E que o Senhor possa mais uma vez nos ensinar e falar ao nosso coração nesta manhã, nos mostrando mais uma vez e revelando a nós os mistérios, da sua palavra. Bom, irmãos, semana passada nós falamos a respeito das duas testemunhas, do Apocalipse. Vimos ali algumas interpretações, e entendemos ali que talvez a que mais seja coerente com o texto seja que as duas testemunhas seja a igreja, E hoje nós vamos ver aqui sobre quem é a mulher e o dragão, que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 12. Abra aí sua Bíblia, Apocalipse 12. Nós vamos ler o capítulo todo aí, de 1 ao 18. Diz assim o texto: Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Pois bem, aqui, irmãos, nós chegamos à quarta sessão do livro do Apocalipse. No capítulo 12 aqui vai ser relatado então essa história aqui sobre a mulher e o dragão.
Ô Marcelo, abaixa só um pouquinho, fazendo um favor, o microfone. Então existe aqui, irmãos, um certo consenso entre as posições interpretativas sobre quem seria o dragão, né, que aqui seria um símbolo do diabo, de Satanás, e também um certo consenso sobre quem seria o filho da mulher, né, que seria, no caso, uma simbologia de Jesus, né? A grande divergência aqui do texto, então, fica por conta de saber quem é a mulher, né, que está descrita aqui. E aí sim, diante dessa pergunta, vão surgir algumas interpretações diferentes. A primeira delas seria que a mulher aqui seria uma representação de Maria, né? E essa interpretação, ela é defendida e ao longo dos anos, mais por parte da Igreja Católica, né? Inclusive é um dos textos que eles usam para defender a ascensão de Maria aos céus, né? Para provar a sua divindade, no caso aqui. E existem também outras posições dentro do próprio cristianismo que também defendem essa posição aqui de que seria Maria, a mulher aqui do Apocalipse. Uma segunda interpretação vai dizer que a mulher aqui seria a representação da nação de Israel. Essa interpretação, ela é defendida e ela é a preferida por quem entende que o final dos tempos ali, o livro do Apocalipse, ele deve ser feito uma leitura de forma futurista, ou seja, de acontecimentos que ainda estão por vir, né, que entendem que existe uma separação entre Israel e igreja, que são os dispensacionalistas, como nós já falamos. Só que também vai existir outros estudiosos também que também preferem aqui essa interpretação sobre a mulher. Vai falar que a mulher aqui seria a nação de Israel. Nessa interpretação, os 1260 dias, que diz ali que a mulher é levada ao deserto, que ela foge para o deserto, representaria então o período da grande tribulação. Então esse seria um período, como nós já vimos aqui anteriormente, sobre essa interpretação, Deus teria um plano específico para Israel, para a nação de Israel, que inclui a restauração ali da nação e a vinda de Jesus para poder governar o mundo então, a partir de Jerusalém, né, de lá, durante o milênio, durante esses 1260 dias aí. Então seria a representação do milênio, no caso. Então, interpretar aqui que a mulher seja a nação de Israel seria no sentido de que a nação de Israel foi quem deu a luz ao Messias, foi quem deu a luz a Jesus. Por quê? Porque foi de lá que ele veio, né? Ele nasceu ali, né? E em seguida começaria então, né, a perseguição de Satanás, de seus seguidores, contra a igreja, contra a nação de Israel e contra Jesus, contra o filho dessa mulher, no caso. E a terceira posição é de que a mulher seria então a igreja, de modo geral, né? E essa interpretação, ela vai dizer que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a igreja é um só povo, é uma só nação, né? Essa seria a nação de Deus, no caso. Logo, a mulher então seria a representação da igreja, né, em seu contexto geral. Então, qual seria aqui a melhor interpretação para nós entendermos? Até mesmo para aqueles que preferem seguir a linha futurista, que entende ali que o que está escrito em Apocalipse são acontecimentos futuros e que vão acontecer de forma cronológica, né, um após o outro ali, de forma sequencial, necessariamente eles também precisam aceitar que neste capítulo acontece uma recapitulação, ou seja, a história ela volta lá para o seu início. Agora, para aqueles que não fazem essa leitura do Apocalipse de forma mais literal, mas que entendem que os eventos do Apocalipse, eles se repetem ali no texto bíblico, eles vão acontecendo e sendo observados e sendo descritos aqui por ângulos diferentes e ganhando mais força. Isso aqui na teologia a gente chama de paralelismo progressivo. Por quê?
O que é esse paralelismo? São coisas que acontecem em paralelo, juntos, coisas que estão caminhando, né, juntos ali, de forma para o mesmo sentido. E progressivo por quê? Porque ele vai se intensificando à medida que ele vai acontecendo, né? Essa é uma segunda leitura, né, que é a leitura que talvez a gente esteja dando um pouco mais de foco, de ênfase aqui, que entende então que o livro do Apocalipse, ele contém acontecimentos que se repetem, mas que são progressivos, que vão aumentando a sua força, a sua intensidade. Eles vão ficando mais claros, mais evidentes, para que nós possamos ir tendo essa noção, né, do que está acontecendo. Então, essas 7 sessões, né, que nós vemos aqui, que é dividido o livro do Apocalipse, ela também pode ser organizada em 2 grandes sessões. Ali, a primeira do capítulo 1 até o capítulo 11, que vai agrupar ali 3 sessões, e a segunda sessão dos capítulos 12 até o capítulo 22, que vai agrupar outras 4 sessões, certo? O tema aqui de ambas as divisões do Apocalipse, ele sempre vai retratar a vitória de Cristo e a vitória da igreja no final das contas. Mas enquanto na primeira sessão ali dos capítulos 1 ao 11 vai mostrar uma luta externa, uma luta que acontece entre a igreja e o mundo mais propriamente dito, a segunda grande sessão, que vai começar aqui no capítulo 12, como sendo a 4ª sessão menor ali, vamos pensar assim, ela vai mostrar a profundidade que está por trás dessas cenas, o que está acontecendo em um mundo espiritual, digamos assim, o que está acontecendo por trás daquilo que tem motivado essas perseguições, essa luta que está sendo travada entre igreja e mundo. Então, enquanto na primeira sessão nós vemos o conflito entre a igreja e o mundo ímpio, na segunda sessão nós vemos o porquê que existem esses conflitos. Olha só, lá no início nós vimos falar sobre os 7 candelabros, né, lá do capítulo 1 ao capítulo 3, e ali nós percebemos como que Jesus ele se revela para e através também da sua igreja, e como ele conhece a sua igreja de forma profunda. Se nós lembrarmos lá tudo que é falado para as 7 igrejas ali da Ásia Menor, nós sempre vamos ver que Jesus tem um conhecimento muito grande do que estava acontecendo com eles, tanto das suas qualidades como dos seus defeitos. Jesus conhecia eles profundamente. Depois nós vimos os 7 selos ali dos capítulos 4 ao 7, e nós vimos ali a perseguição de forma mais clara do mundo para com a igreja. Depois disso, já na terceira sessão, nós vimos sobre as trombetas, sobre as 7 trombetas, que está lá no capítulo 8 até o 11, onde é manifestado então o início de um juízo, né, o juízo parcial de Deus sobre o mundo ímpio, né, que acontece ali em resposta das orações da igreja, do clamor da igreja, né, por essa proteção de Deus. E aqui, nessa 4ª sessão, que é a que nós estamos vendo hoje aqui, nós temos então o dragão e os seus aliados atacando a igreja como um reflexo de uma luta que os nossos olhos não podem ver. Uma luta que acontece para além daquilo que nós temos capacidade de enxergar, certo? No capítulo 12 aqui, nós vamos ver que o propósito principal do tal dragão, ou seja, de Satanás, é destruir Jesus, destruir o filho da mulher. E por conta disso, a mulher ela passa a ser perseguida pelo dragão, né, a fim de que o nascimento então de Jesus fosse de certa forma impedido, né? E para nós entendermos um pouco melhor aqui sobre esse conflito que está acontecendo aqui, nós precisamos voltar lá nos primeiros dias da criação, lá no início, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que vai dizer assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá
o calcanhar. A semente aqui da mulher, lá em Gênesis 3, é o filho, o homem, o filho, né? E lá em Apocalipse 12, assim como a serpente lá do Gênesis, ela aparece, aqui ela surge como o dragão, que inclusive aqui no capítulo 12 é mencionado como a antiga serpente, justamente fazendo referência ao que está descrito aqui no Gênesis. E nós podemos ver essa realidade desse conflito aqui sendo anunciado já no primeiro livro da Bíblia, logo nos primeiros capítulos ali. Isso nos faz entender também e ver isso acontecer em todo o Antigo Testamento. Uma tentativa de Satanás de frustrar a promessa inicial de Deus registrada no Gênesis. A promessa ali no caso é que, né, que haveria inimizade entre a mulher e a sua descendência. No caso, a descendência aqui sendo atribuída ao próprio Jesus, no caso. E Satanás, ele começa a agir desde Adão, tentando desviar Adão, tentando desviar ali Eva, no caso. Depois, no decorrer dos livros, conforme nós vamos lendo, nós vamos vendo o povo de Israel, a maneira como o povo de Israel sempre está sendo rebelde, sempre está se desviando dos caminhos que eles deveriam estar, sempre está duvidando daquilo que Deus estava direcionando, guiando. Isso, sem dúvida alguma, sob a influência do mal, né? De certa forma, porque eles não estavam verdadeiramente em Deus. E isso fazia com que eles iam se desviando no meio do caminho. Isso fazia com que Deus trouxesse punição muitas das vezes para eles, matasse uma porção de gente ali no meio do caminho. Tudo isso nós vemos, de certa forma, Satanás agindo de modo a impedir a vinda do Messias, de modo a impedir o nascimento de Jesus. Só que algo que fica sempre claro para nós ao pensarmos nessas lutas que são travadas, irmãos, é que o diabo sempre saiu perdendo. O diabo sempre perdeu. É o que nós já dissemos aqui. Onde Cristo chega, onde Jesus chega, o diabo sai. Satanás, ele perdeu para os anjos. Ele perdeu para os anjos e foi lançado à terra. Satanás perdeu aqui na sua tentativa de impedir, de não permitir que o Messias nascesse. Satanás perdeu para Jesus na cruz do Calvário, ali ele foi derrotado. E Satanás continuará perdendo em todas as batalhas que ele tentar se levantar contra Deus e contra os eleitos de Deus, porque esse é o fim dele. Não tem meio termo. Ele não vence em hipótese alguma. Quando a ação do mal ela se sobressai, não significa que ele está vencendo algo, significa que Deus está permitindo que algo aconteça para ensinar algo para o seu povo. Então quem sempre está vencendo é o povo de Deus, através da ação de Deus, através dos ensinamentos, dos direcionamentos que Deus está dando para o seu povo. É sempre Deus quem está vencendo juntamente com o seu povo. Então, quando nós pensamos aqui no tema principal do livro do Apocalipse, que é a vitória de Cristo e a vitória da igreja, acaba fazendo com que fique um pouco sem sentido qualquer citação que nós venhamos fazer de forma solta aqui para trazer uma referência a Maria ou a Israel, relacionado aqui à mulher do capítulo 12, o Israel étnico, né? Isso aí quebraria o estilo aqui, né? A organização, o raciocínio central do livro do Apocalipse. Além do mais, irmãos, nós sempre precisamos pensar em uma coisa. Este livro, ele foi escrito a princípio para 7 igrejas da Ásia Menor. Então, era uma situação que eles estavam recebendo, eles eram os primeiros leitores. Então, muito do que está escrito aqui precisava ter a ver com aquilo que eles viviam, com a realidade deles, com a cultura deles daquele momento. Então, se nós pensarmos nisso, qual que seria aqui a validade que teria para esses irmãos que estavam vivendo ali uma perseguição intensa do Império Romano naquele momento? No que, né, impactaria a vida deles
entenderem que o texto aqui estava falando sobre Maria ou sobre Israel, como sendo a mulher perseguida aqui. Não faria muito sentido, né? Considerando o contexto histórico deles ali, não faria muito mais sentido, no caso, eles entenderem que a mulher simboliza a igreja, simboliza o momento que eles estavam vivendo ali já, pensando que eles já estavam no período do Novo Testamento, né? É um período que nós fazemos parte hoje, é o mesmo que eles estavam ali naquele instante. Né? Por isso que é muito mais coerente da nossa parte, ao lermos aqui o texto, nós entendemos que essa interpretação daqueles irmãos, de poder ver a guerra que existe por trás dessa perseguição, falava a respeito deles, do que eles estavam experimentando ali como igreja, né, de forma geral. Lembrando que as cartas que nós lemos lá no início, como nós já falamos, elas eram cartas circulares. Então todas as igrejas tiveram acesso a todas as cartas. Então eles entendiam que eles eram um povo só, uma igreja só. Porque por mais que houvessem problemas em Éfeso, diferente dos problemas que haviam em Laodiceia, eram problemas que poderiam inspirar uma igreja, inspirar outra igreja, para que eles não caíssem naqueles problemas também, para que eles se acertassem os seus problemas, mas que olhando, lendo aquelas cartas, os conselhos que Jesus estava dando para as outras igrejas, para os outros irmãos, eles também não se deixassem levar por aqueles erros também. Entende? Então eles liam tudo aquilo, este livro, como algo sendo descrito para eles como igreja de Deus, como uma igreja só. É claro que, pensando como uma igreja, né, de modo geral, Maria, ela vai estar incluída nisso, sem dúvida, né, como sendo mãe de Jesus, como sendo alguém que desempenhou um papel fundamental, né, nesse grupo aqui, simbolizado pela mulher, assim como o próprio povo de Israel, que também teve uma revelação especial de Deus, né, para eles, e que formava em parte a igreja do Antigo Testamento. E eu digo em parte, porque nós precisamos nos lembrar que nem todo Israel era um israelita, como diz Romanos, capítulo 9, versículo 6. Né? O que isso quer dizer? Que não é porque é um povo étnico, né, na sua etnia, nascido em Israel, que de fato é povo de Deus em sua filiação. Né? A promessa clara é para os descendentes de Isaac, que veio de Abraão, não para todo o Israel étnico. Então existe um povo dentro do próprio Israel étnico, que seria o povo de Deus ali. Então, irmãos, a mulher citada em Apocalipse aqui, faz mais sentido para nós entendermos ela como um símbolo da única igreja de Cristo em todos os tempos, no decorrer dos anos. E para nós compreendermos melhor, nós podemos perceber que o capítulo 12, primeiramente, ele vai dar uma ênfase na igreja do Antigo Testamento, e depois do versículo 13, a descrição ela passa a enfatizar a igreja do Novo Testamento. O versículo 17, ele vai deixar isso muito claro. Ele diz assim: foi pelejar com o restante da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa fala aqui não está querendo retratar e dizer de duas igrejas diferentes, mas de uma só igreja, um só povo que foram estabelecidos por Deus em tempos diferentes. Nós vemos no início ali do capítulo 12, né, sendo relatado a luta de Satanás para impedir que o filho nascesse. E aí nós pensamos em todas as tribulações que o povo de Israel viveu ali no Antigo Testamento, né, que veio terminar em Jesus ali. Então foi um período de dificuldades, de lutas, de provações, um período em que Satanás estava agindo para impedir que o Messias viesse. E se você se lembrar bem do relato do nascimento de Jesus, nós vemos que aqueles magos foram enviados para que voltassem e dessem informações para que depois Jesus fosse morto.
Mas eles não voltaram, eles seguiram. E por isso Jesus, Maria e José seguiram também. Então a perseguição estava ali, o plano de morte estava feito já. Já pensando em que o Messias viria a nascer, esse plano de morte já estava traçado. Mas ele não aconteceu. E aí a partir do versículo 7, quando nós lemos que depois disso, depois de ver o seu fracasso em não permitir que o Messias morresse, né, perdesse, ou não nascesse no caso, diz que o dragão foi pelejar contra o restante da descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então é uma clara perseguição que continuou por parte do diabo, por parte de Satanás, para com a igreja, para com os apóstolos, para com a igreja depois, enfim, né, quantos e quantos mártires morreram no meio do caminho e se pensou que o evangelho havia se acabado, né? E cá estamos nós, sustentados pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, até que se cumpra tudo aquilo que Ele tem para cumprir. Vamos pensar aqui então um pouquinho sobre a descrição dessa mulher. Versículo 1 vai dizer que viu-se uma mulher vestida do sol. O que significa isso? Significa que ela é gloriosa, que ela é exaltada, que ela reflete um brilho muito forte, que seria o quê? O brilho da glória de Deus. A igreja de Deus, ela está revestida pelo brilho da glória de Deus. Ainda no versículo 1 diz que ela está com a lua debaixo dos seus pés. Isso significa que esta mulher, ela exerce um certo domínio, ela tem autoridade, né, no poder que foi dado a ela pelo próprio Cristo, através do Espírito Santo de Deus que habita em meio do seu povo. Então a igreja age em autoridade, com a mesma autoridade de Cristo, na autoridade de Cristo. Age no Espírito que nós vimos na semana passada, no Espírito de Deus, no mesmo Espírito que foi dado a Elias, que foi dado a Moisés, para que eles seguissem, para que eles trabalhassem. Então essa luz que está debaixo dos pés, no caso a luz da lua, né, refletida ali, que está debaixo dos seus pés, é para representar justamente essa autoridade, esse domínio desta mulher, ou seja, desta igreja, da igreja. Ainda no versículo 1 diz que ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso aqui, com isso o texto ele quer dizer que essa mulher, ela é vitoriosa. A coroa, ela sempre vai representar essa vitória, no caso. E ela é verdadeiramente vencedora. Esse é o significado. Além disso, o fato de serem 12 estrelas aqui pode simbolizar também as 12 tribos de Israel, né? Que, como nós já vimos, também é uma representação da igreja. E depois, posteriormente, nós podemos pensar também nos 12 apóstolos, como uma representação também da igreja do Novo Testamento. No versículo 2 diz que a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Isso significa que a mulher, que a igreja, ela tem uma grande missão aqui, que é dar à luz ao Cristo segundo a carne, como diz lá em Romanos 9:5. Aqui no caso se faz mais uma referência da igreja do Antigo Testamento. Por quê? Porque é um povo especialmente escolhido para que o Messias viesse através desse povo. Foi algo que foi dali, né, que o Messias veio. Só que esse processo não foi algo fácil, como nós já falamos. Se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos ver as diversas dificuldades, os diversos problemas, guerras que esse povo enfrentou ali. Então o dragão, ele estava perseguindo ferozmente essa igreja, essa mulher. Mas Deus estava sempre guardando o seu povo, sempre cuidando do seu povo, para que Jesus, no momento certo, na plenitude dos tempos, viesse a nascer. Porém, irmãos, mesmo diante de todas essas aflições aqui, que a igreja já passou e que ainda passa, em Cristo nós sabemos que a igreja, ela é selada, como nós já vimos aqui. Ela é medida, ela é separada. E aqui no capítulo 12 nós vemos que a igreja, ela recebe asas também.
Tudo isso significa que Deus age para proteger de forma pessoal o seu povo. Proteger do quê? Do perseguidor, proteger do dragão, dos seus aliados, durante 1260 dias, que significa o período de toda a existência da igreja, de todo o período em que a igreja teve a oportunidade de pregar o evangelho. A igreja, ela está protegida. 1260 dias, como nós sempre falamos, é só uma representação de um tempo, de um longo tempo, mas de um tempo determinado por Deus. E nessa visão, seria esse tempo da existência da igreja, desde a sua concepção até o final, em que Cristo virá para buscar o seu povo. Deus estará protegendo a sua igreja. Agora, isso não significa ausência de problemas, né? Se nós olharmos para a história da igreja mesmo, para a história do cristianismo, isso fica muito claro. Muitos problemas surgiram, muita perseguição, muitas mortes aconteceram. Mas, irmãos, nada, absolutamente nada, durante todo esse tempo, foi capaz de parar a pregação do evangelho. Mesmo diante de tantas lutas, tantas guerras, tantas batalhas, tantas aflições, Deus concede poder ao seu povo, aos eleitos dele, para que sejam mortos por amor ao seu nome. Mesmo diante disso tudo, Jesus continua agindo no meio do seu povo. E mais de 2000 anos se passaram e o evangelho permanece. A pregação do evangelho permanece. Aí, para além disso, quando nós pensamos aí na descrição do filho da mulher, já é algo que não existe mais muitas dúvidas, né? No versículo 5 diz que ela deu à luz a um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então aqui nós vemos sendo citado um filho homem como alguém que é muito poderoso, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. Essa é uma citação do Salmo capítulo 2, versículo 9, né? Um salmo sobre Messias, né? Um salmo messiânico. Inclusive ele é aplicado aqui ao próprio Jesus, no capítulo 2, versículo 27, aqui do próprio Apocalipse. O versículo 5, ele mostra que esse filho então subiu ao céu para se assentar no trono. Aqui, irmãos, está englobado aqui todo o processo de exaltação de Jesus, desde a sua humilhação, desde a sua morte, a sua ressurreição, até a sua ascensão aos céus. Finalmente, aqui no versículo 10, nós vamos ver que fica mais claro ainda, né? Quando vai dizer que agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, representado ali pela figura do trono, né? Ele se assentou no trono, né? Uma representação de autoridade de Jesus. Já em relação à descrição que é feita do dragão, também fica muito claro que ele representa o próprio diabo, né? E vai dizer ali, irmãos, que ele possui 7 cabeças coroadas, que simbolizam então o seu domínio mundial. Nós falamos sobre a coroa, né, na cabeça da mulher como uma representação de vitória. Neste caso aqui, é para representar um domínio deste mundo. A Bíblia é clara em dizer que o príncipe deste século, deste mundo, é Satanás. Então, essa coroa aqui que ele possui é uma coroa de um poder falso, de um poder que está somente para este mundo e não para a eternidade, como é o poder de Deus que está sobre a igreja também. Então essas coroas, elas não são uma coroa de vitória, de glória propriamente dito, mas coroas de uma suposta autoridade que Satanás tem neste mundo, de certa forma. A autoridade é essa dada pelo próprio Deus, tá? Então ele tenta ali ser, de certa forma, o imitador de Deus, o imitador do Cordeiro. E os 10 chifres, eles vão representar aqui o seu poder realmente, né? Porque nós temos que entender, irmãos, que Deus, ele é soberano
e não há nada e nem ninguém mais poderoso do que ele, mas isso não significa que o diabo também não tenha poder. Ele tem um poder de destruição, que se nós estivermos sem Cristo, nós seremos atingidos. É um poder maior do que qualquer poder humano, certo? Por isso que aquilo que está em nós que é o que faz a diferença. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a diferença para nós é de fato quem habita em nós. É isso que faz a diferença, é isso que faz oposição e traz vitória a nós. Só que algo muito importante aqui é descrito, irmãos, é que Satanás cai. Nos versículos 7 a 9 ali vai mostrar Miguel e seus anjos lutando contra o dragão, contra o diabo e os seus anjos. E o diabo, ele não apenas é derrotado ali, mas ele também é expulso do céu e é lançado à terra. Aqui, nós já vemos que, ao contrário do que muita gente pensa, a morada atual do diabo é a terra, não é o inferno ainda não. Ele está aqui, rondando, buscando a quem possa tragar, né? Essa expulsão aqui, ela se refere à queda inicial de Satanás, lá no início. Só que a derrota dele mesmo, propriamente dita, ela acontece na cruz, quando Jesus é crucificado, morto e ressurreto. Então Jesus vence a morte, vence o pecado. Quem que é o símbolo maior do pecado? O diabo. E Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. Diante da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus aos céus, então o diabo ele sofre aqui uma derrota esmagadora, que anula qualquer acusação que possa existir contra aqueles que estão em Cristo. Jesus morreu para justificar os seus, para trazer possibilidade de salvação aos seus. Então o capítulo 12, ele vai revelar o diabo sendo lançado à terra. E depois sim, lá no capítulo 20, vai mostrar o diabo sendo lançado definitivamente no lago de fogo, no inferno. Diante disso aqui, irmãos, como pelo fato aqui do diabo ter falhado miseravelmente em destruir o filho da mulher, destruir Jesus, agora então ele se volta completamente contra a mulher. Ou seja, ele tenta afogar a igreja, o texto vai dizer, né? Afogar aquela mulher com um rio, né, muito forte. E esse rio, qual que é a representação desse rio? Um rio de mentiras, um rio de desilusões, um rio de falsas teorias filosóficas, falsas teologias, falsas pregações. E tudo isso é lançado sobre a mulher, lançado sobre o povo de Deus, para tentar afogar o povo de Deus em falsas ilusões, em mentiras. Mas mesmo assim, Deus traz proteção aos seus. O texto diz que a terra se abre e o rio é engolido, para que não atinja o povo de Deus. E finalmente, irmãos, ali nos capítulos seguintes do Apocalipse, nós vemos que conforme o dragão ele vai sendo frustrado, ele vai sendo decepcionado em suas ações, nos seus planos, e ele vê ali as suas mentiras, as suas fraudes não surtirem efeito, não causarem nenhum tipo de dano ao povo de Deus, à igreja. Então ele começa a recrutar alguns aliados para ajudar ele nessa situação, que é o que nós vamos ver nos próximos capítulos. A besta que sai do mar, a besta que sai da terra e a grande Babilônia. Mas o dragão aqui, todos os seus aliados, lá na frente nós vamos ver, entre os capítulos 17 e 20, eles são condenados eternamente. Então, para nós concluirmos aqui, irmãos, nós precisamos reconhecer que todas essas correntes escatológicas, elas possuem as suas dificuldades, elas possuem os seus pontos fortes e pontos fracos, né? Isso pelo simples fato de que a vinda de Cristo e a consumação deste tempo, do mundo em que nós vivemos, ainda não aconteceram. Então,
por mais que nós estudemos, por mais que nós nos aprofundemos, por mais que nós consigamos ter certa clareza em alguns temas, em alguns assuntos, tudo ainda é muito especulativo, né? Nós ainda estamos em um campo de muitas dúvidas, né? Mas o importante é que nós estejamos de fato preparados, né? Como eu sempre repito aqui, precisamos respeitar as posições dos nossos irmãos, precisamos entender que pessoas, talvez até aqui no nosso meio, vão preferir interpretar que seja Israel, né? E ok, é um pouco mais complicado interpretar que é Maria, por motivos óbvios, mas Israel a gente pode até relevar de certa forma. Não faz parte da minha leitura, né? Entendendo que o livro do Apocalipse é um livro de muitas simbologias, de muitas figuras. Então nós precisamos ler esse livro desta maneira, tentando interpretar aquilo que está querendo dizer, aquilo que se aplica ao contexto daquelas pessoas que leram primeiramente esse livro. Mas nós precisamos respeitar, irmãos, porque, como nós sempre falamos, o melhor de tudo aqui nisso, que nós podemos ter a esperança, é de que um dia nós vamos todos juntos, pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, amilenistas, enfim, todos juntos, nós poderemos compreender definitivamente, né, qual as ações de Deus para salvar o seu povo, de que maneira Ele agiu, Ele vem agindo no decorrer da história da humanidade, no decorrer da história do cristianismo, para salvar os seus. E a certeza que nós temos, irmãos, diante disso tudo, é que Deus protege os seus. Se você crê que a igreja será arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação, isso para você já é uma clara proteção de Deus. Se você crê que não, que a igreja vai passar por este momento, ou já esteja passando de certa forma, e isso está piorando a cada dia, Deus continua trazendo proteção aos seus e salvando os seus. De toda e qualquer maneira, irmãos, o diabo pode tentar nos afetar, pode tentar nos atingir, mas nós estamos protegidos, porque fomos selados pelo sangue de Cristo. Isso vai nos levar à nossa morada eterna, isso vai nos levar ao nosso lar, né? Então, irmãos, o que fica aqui para nós entendermos é um pouco daquilo que nós vimos na semana passada também. O diabo, ele sempre irá perseguir o povo de Deus. O único motivo de existência que ele tem é esse. É perseguir o povo de Deus. É tentar frustrar os planos de Deus. É tentar atingir pessoas para que o projeto de Deus seja frustrado de certa forma. Só que nós estamos vendo, nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e percebemos que o diabo sempre está frustrado em relação a tudo aquilo que ele tenta fazer para frustrar os planos de Deus. Ele não consegue. E por mais que no decorrer das nossas vidas nós passemos por situações que possa parecer a nós que o diabo está vencendo, sempre se lembre que Deus está por trás de absolutamente tudo o que está acontecendo. Nada, absolutamente nada, foge do controle das mãos de Deus. Lembre-se sempre de Jó. Não se esqueça de Jó. Para ele, talvez em certo momento ele possa ter até pensado que o diabo estava vencendo sobre ele. Mas o que estava acontecendo por trás do que os olhos dele podiam ver? Deus no controle, Deus comandando as ações, Deus limitando aquilo que o diabo podia e não podia fazer. E se nós lermos os relatos, nós vamos ver que o diabo não fez nem uma vírgula a mais daquilo que Deus permitiu que ele fizesse.
Imagine só você, os familiares próximos dos apóstolos, os amigos próximos dos apóstolos, vendo aqueles homens morrendo das maneiras mais trágicas possíveis. O que será que passou na cabeça deles? Como que ele diz estar servindo a Deus se ele está morrendo desse jeito, sofrendo desse jeito? Como pode? Percebe, irmãos, que como o plano de Deus é muito maior, vai para muito além do que nós temos disponível aqui para nós enxergarmos, entendermos. E que muitas das vezes nós estamos nos esquecendo de que Deus realmente é soberano sobre todas as coisas, que é Ele quem tem guiado os cursos da história da humanidade. E aí nós vemos coisas acontecendo, nós vemos relatos bíblicos que um dia não passavam de escritos e hoje já aconteceram, são reais. Guerras, pestes, doenças, pai contra filho, filho contra pai, tudo isso já é uma realidade que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e é uma realidade que nós vivemos hoje. As coisas vão acontecendo, mas nós temos facilidade em enxergar. Perceba que quando você liga a sua TV ou abre a sua internet e você vê uma guerra acontecendo lá na Rússia, lá na Ucrânia, que está longe pra caramba de nós falamos, lá, Jesus está voltando. Mas quando acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa família, uma morte trágica, uma guerra ali interna, nós não conseguimos ver Jesus voltando. Nós vemos o quê? Satanás agindo. E aí? Qual que é a diferença? Porque, mas irmão, isso é algo natural do homem, do ser humano, porque nós temos dificuldade mesmo de lidar com aquilo que nos atinge, né, de maneira pessoal. É mais fácil olhar para o que está afetando o outro e falar, isso é um sinal de que Jesus está voltando. Agora, se dentro da nossa casa, da nossa família, a gente vê uma situação completamente absurda acontecer, a gente só fala que não, porque deu brecha, não, porque está em pecado, não como uma consequência lógica daquilo que está acontecendo com o mundo propriamente dito. A Bíblia é clara em dizer, irmãos, que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E não adianta nós espernearmos, nós exigirmos dos outros, porque isso é uma consequência do que está por vir. O amor vem se esfriando, o amor vem se apagando, lá fora e aqui dentro, infelizmente. E nós precisamos estar atentos a isso, e nós sermos de fato a fonte que vai fazer essa diferença. Nós sermos de fato a fonte que vai gerar, que vai contagiar em amor outras pessoas, em cuidado. Nós sermos de fato aqueles que receberam a mensagem, guardamos nos nossos corações para não pecar contra o Senhor e permanecermos fiéis, permanecermos no caminho, não nos desviarmos dele. O dragão continuará perseguindo as testemunhas, mas no final, o dragão, as bestas e todos aqueles que ele conseguir levar para si, todos eles serão lançados no lago de fogo, viverão lá eternamente, e nós continuaremos protegidos pelas mãos do nosso Deus. Amém?